E aí, galera do Universo do Enem, na aula de hoje de literatura, a gente vai ver o conceito de gêneros literários e também esclarecer alguns problemas de conceituação entre prosa, verso, poema e poesia. Para abrir essa aula de hoje, a gente vai ver uma questão que vai tratar desse assunto. A questão vai aparecer aí na tela. Bom, justifique o hibridismo de gênero literário e transforme o texto em gênero épico. Vocês vão ver aí um poema do Alberto Caeiro, que ele é um pseudônimo, um heterônimo do Fernando Pessoa, que é um dos maiores poetas de língua portuguesa e é um dos maiores fenômenos da poesia de Portugal. Beleza? Então espero que a gente consiga resolver essa questão ao final desta aula. Bom, voltando aqui para o quadro, então, tema gêneros literários. Primeiro ponto que a gente vai ter que diferenciar aqui, diferença de prosa e de verso. Muita gente confunde, importantíssimo a gente ficar atento. Qual que é a diferença de prosa e verso? Na redação de vocês, por exemplo, vocês já devem ter lido em comandos de redação, escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa. A diferença de prosa e de verso não significa a diferença de arte entre os dois textos, não tem nada a ver com isso. A diferença é simplesmente a organização do texto no papel. Se você organiza esse texto em frases, em parágrafos, significa que o seu texto está em prosa. Se você organiza esse texto em verso, com estrofes, com rimas, etc., significa que esse texto está em verso, ok? Não confundir isso. Outra diferença muito importante vai ser a diferença de poema e poesia. Aquilo que é um poema é um texto constituído de versos, mas aquele poema não necessariamente é uma poesia. O conceito de poesia é muito mais amplo, na verdade. Um texto em prosa pode ser um texto poético. Uma imagem pode ser uma imagem poética. Um filme, qualquer, então, elemento, qualquer comunicação que tenha lirismo, ou seja, que tenha algum grau estético, alguma manifestação artística, né? Então, retomando, prosa é um texto escrito em frases, parágrafos, verso. É escrito com estrofes, rimas, etc. Aquilo que é um poema é um texto organizado em versos, mas não necessariamente poético. E aquilo que é poesia é texto de qualquer gênero, mesmo que não seja verbal, que denote lirismo, que denote, então, alguma força artística, ok? Então, com isso, a gente vai entrar agora no conceito propriamente dito de gêneros literários. O autor que inaugurou esse termo foi um autor muito antigo, todo mundo já ouviu falar, o Aristóteles. O Aristóteles, lá em 300, 400 anos de Cristo, ele publica um livro que ele é denominado Poética. Nesse livro, o Aristóteles ele vai analisar toda a literatura grega antecedente a ele e vai tentar discriminar quais manifestações artísticas poderiam ser categorizadas. E com isso, Aristóteles ele vai fazer uma diferenciação entre gênero épico, entre gênero lírico, entre gênero dramático. No contexto aristotélico, ele tinha acesso a, por exemplo, um dos mais famosos poetas gregos, que era o Homero, que escrevia, por exemplo, né, na verdade, a sua identidade ela é um pouco polêmica. Muitos acham que Homero nunca existiu, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ele escreve as epopeias, que são textos em versos muito longos. Ele escreve Ilíada e Odisseia, que são poemas longos, cerca de 10.000 versos, cada um desses poemas, mas cantando na Ilíada
o último ano da Guerra de Troia, mas ele não chega no final desse ano, e na Odisseia ele vai cantar a volta de Ulisses, ou Odisseu, à sua cidade Ítaca e a retomada do seu reino, né? A volta para Penélope. Então, esses dois textos muito fortes na Grécia, ele foi considerado, vamos dizer assim, o principal gênero épico da sua época. E, nesse sentido, em comparação, o Aristóteles ele tinha outros autores para diferenciar os gêneros. Ele tinha, por exemplo, poetas como Safo, que foi uma poeta grega. Hoje a gente tem só alguns fragmentos da poesia de Safo. A gente também tem um poeta grego chamado Xenofonte, que foi um poeta importante também na Grécia. Só que esses dois poetas, né, a Safo e o Xenofonte, são poetas que vão tratar o gênero lírico, porque, embora escrevia também em verso o Homero, o gênero lírico era mais forte em Safo e em Xenofonte. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê, a partir dessas características. E por último, o Aristóteles tinha também um acervo de tragédias e comédias gregas muito grande, que ele julgava, inclusive, que eram textos literários de maior valor do que os textos épicos e os textos líricos. Porque, de acordo com Aristóteles, o texto dramático dispensava um intermediário na relação da obra de arte com o leitor. Por exemplo, se num texto épico o leitor acessa a história através de um narrador e num texto lírico o leitor acessa a poesia através de um eu lírico, num texto dramático o leitor ou espectador acessa a história através da ação dos personagens. Ele dispensa um narrador, dispensa um eu lírico. E assim, aparentemente, a gente tem uma menor deformação da realidade por ter menos intermediários entre a arte e a realidade do espectador. Então, o gênero dramático para o Aristóteles, né, na sua época, era o gênero talvez mais rico, era o gênero mais elevado, a comédia e a tragédia, sendo a tragédia a mais elevada ainda, porque tratava do destino dos homens nobres, dos grandes homens da Grécia. Em comparação com a comédia, eram textos que ridicularizavam atitudes imorais, provocavam um riso da plateia. Bom, então foi Aristóteles que fundou o conceito de gênero literário e, embora tenha passado 3.000 anos, a gente ainda mantém os gêneros literários mais ou menos no mesmo aspecto que Aristóteles cunhou na época dele. Bom, então quais são as diferenças, né? O gênero épico, algo que a gente tem que ter certeza, não pode ter dúvida, é a presença do narrador. Se existe um narrador contando uma história, se existe um intermediário entre a história e o leitor ou o espectador, se existe alguém dizendo para você o que determinado personagem está fazendo, a gente vai ter um narrador. E se existe narrador, aquele texto tem uma forte característica de um gênero épico. E aí a gente pode pensar em exemplos. Por exemplo, a epopeia, eu já disse, a fábula, por exemplo, né? Todo mundo conhece aí a cigarra e as formigas, que vai ter um narrador contando o que a cigarra fez, o que a formiga fez. A gente vai ter romances, por exemplo, Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são narradores de primeira pessoa, contando o que eles estão fazendo durante aquela ação, aquele tempo. A gente vai ter contos, a gente vai ter crônicas, enfim, o gênero épico ele é muito diversificado. Mas, com certeza, todos eles vão ter um narrador, que é a principal característica do gênero épico. E, como na nossa aula de tipologia textual, para haver narração tem que ter passagem de tempo. Então a gente vai ver também o tempo, um elemento muito forte dentro da narrativa. Pensando agora em personagem, espaço e tempo, são 3 elementos também muito presentes dentro dos gêneros literários, sendo o épico e o dramático comum desses elementos. O
Personagem, basicamente, a gente vai ter o protagonista, que vai ser o personagem principal que está a favor do enredo. A gente vai ter os antagonistas, que são personagens que vão tentar impedir a ação do protagonista. A gente vai ter um espaço. O espaço ele pode ser um espaço ficcional, ele pode ser também um espaço histórico. O que seria um espaço ficcional? Seria um espaço que a gente não reconhece no nosso mundo real. E esse espaço, inclusive, pode não ser só ficcional, mas como um ficcional fantástico. Por exemplo, narrativas que utilizam, por exemplo, colonização de outros mundos, ou então espaços mágicos, espaços, por exemplo, Harry Potter, que tem um espaço não reconhecido no nosso mundo, né, terrestre, mas um mundo paralelo, por exemplo. A gente pode ter também o tempo fantástico, em que a gente não reconhece o tempo no nosso dia a dia, nem o tempo passado, nem o presente, mas é um tempo remoto na nossa história, um tempo que diz respeito a uma outra civilização. Por outro lado, o espaço e o tempo histórico é muito utilizado também por vários autores. Um autor ele escolhe um espaço real que aconteceu no Brasil, vamos supor Euclides da Cunha, quando escreve Os Sertões, ele utiliza o espaço da Bahia, o sertão baiano, e aquele evento, né, a Guerra de Canudos, com Antônio Conselheiro e tal. Então, Euclides da Cunha utiliza um espaço histórico, um evento importante na história do Brasil. Ele utiliza um tempo histórico, mas ele utiliza não só personagens reais, como Antônio Conselheiro, etc., mas como personagens ficcionais, para dar um enredo para aquela ficção, aquela meia-verdade, meia-ficção. Então o espaço ele pode se misturar com um espaço fantástico, um espaço real ou histórico, e o tempo também, ok? Mas, voltando, lembrando, nunca esquecer disso, narrador é a figura principal de um gênero épico. O gênero, inclusive, o texto pode até ter personagem, espaço e tempo, mas se ele não tiver narrador, ele não pode ser um gênero épico, ok? Muito bem. Em seguida, a gente vai ter o gênero lírico. O gênero lírico, a figura principal dele é o eu lírico, é a voz poética que se expressa através daqueles versos. O gênero lírico ele vai ter uma forte presença de emotividade, musicalidade e expressão de um estado da alma. O gênero lírico ele foi concebido por Aristóteles como os versos que acompanhavam o som da lira, que é um instrumento grego. Lembrando que literatura e música, durante muitos anos, eram inseparáveis. Literatura e música caminharam juntas até o trovadorismo português, né? Foi só a partir do Renascimento, um pouco depois, que a música e a poesia, a música e a literatura se desvencilharam, começaram a percorrer caminhos próprios. Então, para Aristóteles, o gênero lírico eram os versos acompanhados pelo som da lira, um instrumento musical. E, nessa época, a lira era usada também, nesse sentido, para acompanhar músicas ou versos que traziam emotividade, opiniões pessoais daqueles poetas. E sempre tratando de temas como amor, paixões, morte, velhice, infância. Ou seja, não eram temas tão grandiosos como as epopeias do gênero épico, que trazia o heroísmo, a coletividade, as guerras, ou seja, eram temas um pouco menores, temas muito individuais, né? Mas se a gente for perceber, a evolução do nosso tempo demonstra que as preocupações, vamos dizer assim, epopeicas, elas deram lugar às preocupações individualistas. Então o gênero lírico cresceu muito e o épico ele deixou a epopeia para culminar em romances em que o indivíduo, a individualidade do sujeito é colocada em primeira instância na narrativa. Então o gênero lírico a gente vai ter a presença de um eu lírico, uma voz poética que vai dar a sua experiência, a sua emotividade
dentro do texto, ok? Muito bem, então, por último, a gente vai chegar agora no gênero dramático. O gênero dramático é um gênero que vai se constituir de diálogos, vão ser... Hoje a gente tem uma grande variedade de gêneros dramáticos, mas na época de Aristóteles a gente tinha somente a comédia e a tragédia, que eram inclusive de grande prestígio não só do crítico, mas do público. Existiam grandes festas em Atenas e em outros lugares da Grécia para apreciação e concurso de tragédias e comédias. Nessa época, inclusive na Grécia, as pessoas acordavam muito cedo, 3, 4 horas da manhã, para ir para o anfiteatro assistir as peças com o amanhecer, né? Dando um efeito visual importantíssimo para esse tipo de apresentação. Os jurados, alguns eram prestigiados, outros eram escolhidos do próprio público para votarem em qual era a melhor peça. Dessa época a gente tem muito poucas peças restantes, mas o fato é, as tragédias e comédias que o Aristóteles trata, principalmente a maior delas, de acordo com ele, o Édipo, foram de influências muito fortes para todos os gêneros literários da posteridade. Então, atualmente, né, por exemplo, Édipo, a gente vai ter referências até na psicologia, né, como o complexo de Édipo. Então, a gente tem aqui o gênero dramático, um gênero muito forte. E se a gente tem herança deles desde Aristóteles, hoje ele está muito disseminado, por exemplo, na televisão e no cinema, né? Novelas, séries, minisséries, filmes, tudo isso vai trazer como uma forma de literatura o gênero dramático, que vai ser, através de diálogos, o leitor ou o espectador vai apreender a história que está passando ali. Ele vai entender a sequência de ações dos personagens através de diálogos. E ele vai dispensar quase sempre, se não sempre, a presença do narrador. Então é como se a gente acompanhasse uma história sem que alguém precisasse narrá-la para a gente. Apenas pela comunicação entre os personagens, a gente é capaz de entender qual é a história, o que se passa, qual é o sentimento dos personagens, etc. Então, ele vai dividir como o gênero épico a questão dos personagens, a questão do espaço e a questão do tempo. A questão do estado é um ponto muito importante para a gente entender aqui. Por quê? O estado dos personagens dentro de uma narrativa, ou seja, dentro de um gênero épico, muitas vezes é intermediado pelo narrador. Um narrador ele entra na cabeça de um determinado personagem e nos diz como ele está sentindo, e nos diz o que ele está pensando. Ou seja, esse narrador explicita o estado de determinado personagem. Dentro do gênero dramático, nós temos um papel ativo de interpretar, de apreender o estado do personagem em determinada cena. Então, com isso, a gente completa os conceitos de gêneros literários. São 3 gêneros no total: o épico, lírico e dramático, com essas características, algumas características específicas, algumas características compartilhadas, mas são características muito fortes que foram categorizadas por Aristóteles, né, 300, 400 a.C., e ainda perduram na nossa atualidade com algumas diferenças, com algumas evoluções. O papel nosso, hoje, e na prova do Enem, é identificar a mistura desses gêneros literários, a presença e as inaugurações de determinadas formas de textos que ainda utilizam ou épico, lírico, dramático, ou muitas vezes todos eles juntos. Outro ponto importante, a finalidade de um texto. O gênero dramático, a finalidade é ele ser representado num palco ou gravado num filme, né? Então, a finalidade também dos textos é importante na categorização de cada um dos gêneros. Beleza? Então, com isso, vamos voltar para a questão e tentar resolvê-la, né? A questão fala: justifique o hibridismo de gênero literário e transforme o texto em gênero épico. Esse poema do Alberto Caeiro, ele vai ter
um diálogo entre o pastor de rebanhos, que é uma figura do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro era um poeta pastor de rebanhos, e uma pessoa fora daquele contexto, talvez um viajante que tromba com ele naquelas montanhas, naqueles morros. Ou seja, vai ser um poema construído através de diálogo, mas como é utilizado o diálogo, a gente tem uma característica do gênero dramático, ou seja, a gente apreende a história através de diálogos. No entanto, a finalidade desse texto do Alberto Caeiro, obviamente, não é ser representado. É claro que ele não fez esse texto para que aquele texto fosse encenado em cima de um palco, né? Esse texto ele tem uma finalidade de provocar uma reflexão e de uma opinião pessoal sobre o juízo que as pessoas fazem do mundo. Um juízo, às vezes, que extrapola a concretude daquilo que se vive. Por isso fala, né, que a mentira está em ti, né? E a mentira não está no vento, a mentira está em ti. Por quê? O viajante interpreta a partir do vento muito mais do que o vento diz, e não só o que o vento propriamente diz enquanto qualidade de vento. Ou seja, a finalidade não é promover uma peça, promover um filme com aquilo. A intenção é, através de uma opinião pessoal, de um eu lírico, de uma emotividade, trazer isso à tona. A gente então tem características do gênero lírico e dramático, sendo preponderante o gênero lírico. Mas vocês vão concordar comigo que esse texto não apresenta um narrador. Não existe uma voz que vai contar as ações, vai intermediar aquelas ações para a gente. Beleza, a gente agora justificou o hibridismo de gênero literário, o lírico e o dramático. No entanto, falta agora transformar para o gênero que restou, o gênero épico. Como que a gente tornaria esse texto do Alberto Caeiro em um gênero épico? A gente simplesmente insere um narrador. E esse narrador pode ser qualquer narrador. Pode ser, por exemplo, um narrador em primeira pessoa. A gente poderia narrar enquanto pastor de rebanhos. Por exemplo, ontem eu estava caminhando pelos morros e encontrei um viajante que perguntou para mim o que eu acho do vento, se eu já vi passar o vento. Eu achei isso uma grande bobeira, afinal o vento só fala do vento e mais nada. Ou seja, uma narrativa em primeira pessoa. A gente poderia narrar em terceira pessoa, talvez um narrador observador que estivesse ali de longe, assistindo aquela cena. A gente poderia, inclusive, ir muito mais longe. A gente poderia fazer uma narrativa fantástica em que um animal assista aquela cena, uma árvore, uma ave, talvez. Ou seja, o único desafio é inserir o narrador e transformar o discurso daqueles personagens em um discurso indireto. Aí sim a gente teria um texto puramente épico, ou seja, a presença do narrador e mais nada. Com isso, então, gente, nós resolvemos essa questão e concluímos a nossa aula de gêneros literários. Espero que todo mundo tenha entendido os conceitos básicos e vamos ver mais textos ao longo do ano, ao longo do curso, para esclarecer ainda mais os gêneros, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.